Se você segue o Cursinho Simples nas redes sociais, você já deve ter nos ouvido falar que a prova da Ampec tem uma grande vantagem, que é permitir a transição de áreas. É muito comum que pessoas que não fizeram graduação em economia façam essa migração de área, né, indo para a economia usando a Ampec para fazer um mestrado acadêmico em economia. Muitos amigos meus, porém, não escolheram esse caminho. Eles já tinham um ensino superior em outra área e resolveram, ao invés de fazer um mestrado acadêmico, fazer economia como uma segunda graduação. E essa pode ser uma estratégia que funcione melhor para algumas pessoas. Então, nesse vídeo, eu, Gabi, professora do Cursinho Simples, vou explicar para vocês a vantagem e desvantagem de cada uma dessas estratégias. Então, primeira coisa, vamos falar de usar a economia, né, a graduação em economia como sua segunda graduação. As vantagens são algumas. Primeiro, você vai ter uma formação mais completa, mais com calma, né? Mais aos poucos, que é típico de graduações, né? Então você vai ter toda a estrutura de todas as disciplinas que são a base do ferramental usado na economia, vão ter ferramental teórico de economia e vão ter as disciplinas correlatas, como direito, ciências políticas, ciências sociais, contabilidade, né? Então acaba sendo uma formação mais pausada, assim, mais com calma, né? Acaba sendo, então, uma experiência bem diferente de quem resolve ir direto para o mestrado, que é um ensino muito mais concentrado. Você tem praticamente poucas disciplinas ali, principalmente as que a gente chama de core, né? Que é macro, microeconometria, concentradas ali em um ano só. Né? Mas por que que talvez fazer assim, esse caminho mais longo, né, de fazer a segunda graduação como economia possa valer a pena para alguns perfis, né? Acho que pode valer a pena se você não tiver tanta certeza do que você quer fazer com o curso de economia em si. Porque aí, quando você faz a graduação em economia, você vai entendendo melhor todas as possibilidades de atuação de um economista, né? E o mestrado acadêmico, ele é mais difícil do que a graduação. Então, pode valer a pena você ir colocando o pezinho na água aos poucos, né? Então, existem vantagens em fazer a graduação de economia como sua segunda graduação. Quais são as desvantagens? Bom, primeiro tem, obviamente, né? São 4 ou 5 anos para terminar a graduação. E a verdade seja dita, talvez as portas que você quer que se abram para você no mercado de trabalho precisem também do mestrado. Então, se você fizer a graduação para depois perceber que você tem que fazer o mestrado, vão aí 8 anos da sua vida, né? Então, pode ser um caminho muito longo. A outro problema, né, a outra desvantagem é que a formação do economista na graduação, ela não é tão rigorosa, né? Ela é mais intuitiva, o que faz bastante sentido para alguém que está vendo a coisa ali pela primeira vez, mas acaba que, exatamente por isso, acaba não abrindo tantas oportunidades no mercado. Eu fiz um vídeo que vai estar linkado aqui embaixo para vocês, exatamente com as oportunidades que são abertas no mercado, né, depois que você faz o mestrado acadêmico em economia. Bem interessante olhar ali para você ver se alguma daquelas coisas combina com o seu perfil e para você entender se então faz sentido incluir o mestrado acadêmico na sua trajetória, no seu planejamento, né? E se fizer, se você precisa mesmo da segunda graduação ou não, né? Quais são as vantagens de ir direto para o mestrado? Bom, a primeira vantagem é óbvio, é o tempo, né? O mestrado acadêmico em economia dura aí menos de 3 anos, então em menos de 3 anos você já vai conseguir ter a formação que você deseja, abrir as portas. Uma vez que você tem um mestrado acadêmico em economia, ninguém liga se você fez graduação em economia ou não, então você vai ter conseguido fazer ali, né, uma transição 100% da sua carreira, isso é muito legal de ter em mente. Então não é que o mercado vai fazer uma distinção se você fez a graduação ou não, tá? Ter feito o mestrado acadêmico em economia abre portas para um mercado específico e que é um mercado valorizado do ponto de vista financeiro, então vale a pena, se esse é um caminho que te encanta, perseguir essa estratégia. Qual é a desvantagem de ir direto, né, para o mestrado acadêmico? Bom, acho que a primeira é que se você vem de uma outra formação, você vai ter que aprender muita coisa, né? Então, se você nunca teve contato com nada de economia, você vai ter que aprender um pouco de economês, né? A linguagem do economista ela é bem típica, a gente tem muito jargão, muita intuição ali, que aos poucos fica bem lógica, bem óbvia, né? Mas que no começo tem ali um custo de entrada. Então você vai ter que estar disposto a aprender esse jargão, disposto a estudar bastante para conseguir se colocar ali no meio desse novo mundo, né? Que é uma nova profissão. Além disso, se você vem de uma outra área, por exemplo, como administração
como moda, como direito, ou seja, que você não teve uma base matemática muito forte na sua primeira graduação, provavelmente você vai ter que estudar bastante de matemática e estatística. Um bom curso preparatório, como é o nosso cursinho simples, vai te preparar bem para pelo menos você ter ali o básico do que é dado na graduação de economia, para você conseguir passar bem na AMPEC e para você conseguir levar o mestrado então, tá? Então é essencial estudar bastante, para além do passar na prova, né? Se você está fazendo uma transição de carreira, você vai precisar de disposição para estudar para AMPEC e disposição para estudar para o mestrado também, ali, né? Então, qualquer estudo que você adianta nesse momento, né, fica mais leve o seu futuro, que é um futuro em que você vai estar ali fazendo uma coisa muito mais difícil, muito mais rigorosa, que é o mestrado acadêmico, tá? Então, vantagens e desvantagens de cada uma dessas estratégias. Qual o balanço final, na minha opinião? O balanço final é que se você já sabe que talvez você vá querer fazer um mestrado acadêmico em algum momento, e aí aqui pensar nas profissões que, né, as ocupações que vão abrir para você como opção é uma ótima estratégia, se você já acha que isso é um caminho para você, eu acho que a gente já poderia partir do pressuposto de que ir para o mestrado direto é uma boa opção, tá? Se você não tem essa certeza, aí considerar a segunda graduação pode ser uma boa ideia. A outra coisa é um pouco sobre as suas preferências. Se você gosta de uma formação mais rigorosa, com mais matemática, com mais demonstração, então certamente você vai gostar mais do mestrado do que da graduação, tá bom? Então você tem que ponderar essas duas coisas. Ah, antes de acabar o nosso vídeo, eu só queria falar de mais uma opção. Pode ser que você que está assistindo ali o nosso vídeo, você esteja, na verdade, numa situação um pouco diferente. Você fez uma outra graduação qualquer, por exemplo, engenharia é um caminho muito comum, e aí você trabalha no mercado financeiro, por exemplo. E aí você está na cabeça assim, nossa, eu queria aprender mais sobre economia, mas eu não quero me afastar do mercado de trabalho, né? Vocês já devem saber que para fazer o mestrado acadêmico em economia, vai precisar se afastar do mercado por um tempo. Talvez para fazer a segunda graduação, não necessariamente. Se o curso for noturno, né, dá para você, por exemplo, estudar à noite, né? Mas imagina que você está nessa posição. Eu, né, venho de uma área que não é economia, eu trabalho com alguma coisa que parece muito com economia e eu queria aprender mais de economia, sem sacrificar meu tempo no mercado de trabalho, porque eu não quero mudar de área radicalmente. Eu quero só crescer nessa minha área que eu já tô, nessa minha empresa que eu já tô. Se essa é a sua situação, pode ser que nenhuma das duas opções das quais eu falo nesse vídeo sejam as melhores para você. Talvez não faça sentido você fazer uma segunda graduação em economia e nem faça sentido você fazer um mestrado acadêmico em economia. Pode ser que o mestrado profissional em economia seja a melhor opção para você. Tá bom? A gente tem um vídeo que eu vou deixar linkado aqui embaixo para vocês, falando a diferença entre o mestrado acadêmico e o mestrado profissional, tá? Qual é o espírito da coisa? Qual é a mensagem geral aqui? A mensagem geral é que, na verdade, muita gente se beneficiaria de estudar economia. Na verdade, muita gente sonha com cargos que dependem de economia para você ingressar nele. E tem muitas formas de você incluir, né, o estudo da economia no seu plano de carreira, né, no planejamento da sua vida profissional. Pode ser com uma segunda graduação, se você quiser não sacrificar o tempo que você tem né, no mercado de trabalho, você quiser levar no paralelo e você quiser aprender muito sobre a carreira, né, bem profundamente, pode ser, se você já souber que o mestrado acadêmico é alguma coisa para você, se você gostar de uma formação mais profunda, mais rigorosa, ir direto para o mestrado acadêmico é possível, estudando, né, com a gente aqui no Cursinho Simples para prestar a prova da AMPEC. E lembrando sempre que tem a outra opção, que é a do mestrado profissional em economia, que pode fazer bastante sentido se você não desejar necessariamente mudar radicalmente de área, mas sim entender um pouco mais de economia para aplicar no dia a dia do seu trabalho. De qualquer forma, pode ser que algum desses caminhos faça bastante sentido para você. Vocês têm que pesquisar muito, porque quanto mais certeza a gente tem do caminho que a gente está seguindo, melhor é, mais disposição e energia a gente vai ter para estudar tudo que for necessário. Vem com a gente que se o caminho que vocês escolherem incluírem a AMPEC, passar por nós é o melhor jeito.